Vender para pessoa física é totalmente diferente de vender para uma pessoa jurídica, para uma empresa. Se você está aplicando as mesmas técnicas ou tentando vender da mesma forma, você com certeza está deixando muitas oportunidades na mesa. Meu nome é Lucas, eu trabalho há quase 10 anos com vendas B2B e nesse canal aqui eu ajudo você a aumentar a sua taxa de conversão, ou seja, conseguir fechar mais negócios. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Minha intenção aqui é postar vídeo toda semana sobre vendas complexas, vendas B2B e sobre high ticket. Quando eu comecei a vender no B2B lá em 2017, comecei minha carreira de vendas de fato numa empresa, eu lembro que a visão que eu tinha de um bom vendedor era um bom vendedor basicamente que tinha uma boa lábia, era uma pessoa que era muito comunicativa, uma pessoa que era persuasiva. Conforme eu fui trabalhando nesse meio, eu fui descobrindo que vendas na verdade é uma ciência e que um processo de vendas, ou seja, a condução de um processo de vendas para uma empresa é algo muito mais complexo do que um processo de venda para uma pessoa física. Só para vocês entenderem como que eu estou dividindo aqui, tá? B2C, que é Business to Customer, ou seja, para o consumidor final, para a pessoa física, você pode colocar aqui categorias como, por exemplo, quem vende consórcio, automotivo, imóveis, quem vende seguro de vida, quem vende curso, mentoria, consultoria pessoal, isso tudo pode ser classificado como uma venda B2C, ou seja, está vendendo para o consumidor final. Enquanto se você for pegar, por exemplo, no caso do B2B, eu que já trabalhei quase 7 anos aí só com SaaS, que é software como serviço, basicamente a gente vendia uma assinatura para a empresa. Então a empresa pagava um valor mensal recorrente para o nosso software, assim como, sei lá, você paga a sua Netflix, as empresas pagam por CRM, pagam por ferramentas de marketing, de automação e várias outras coisas que toda empresa precisa. Trabalhei muito tempo em SaaS, mas você também tem meio de pagamento, que pode ser uma venda B2B, quem vende essa questão de gateway, maquininha. Você também tem quem vende consultoria, quem vende serviços para empresas, como por exemplo, serviço de recrutamento, serviços de marketing para quem tem agência, ou consultoria no geral mesmo, B2B, você entra nessa categoria. Vou dividir esse vídeo aqui em 5 coisas que são diferentes numa venda B2C para uma venda B2B. A primeira delas é quem decide, o decisor. Geralmente numa venda B2C, você vai estar lidando com uma pessoa só, com um stakeholder apenas. Você vai falar com uma pessoa do começo ao fim da venda. Exemplo, se você é um vendedor de mentorias, por exemplo, de algum tipo de curso para pessoa física. Você vai falar com essa pessoa do começo ao fim do processo. Então você não tem que se envolver com mais pessoas, mais stakeholders para fechar aquele mesmo deal, aquele mesmo negócio. No B2B é diferente, você sempre vai ter um comitê de decisão. Esse comitê, ele geralmente vai ser formado ali a partir de 2 pessoas até 10 pessoas se você estiver vendendo um deal enterprise. Então, no caso, se estiver vendendo para uma empresa pequena, provavelmente você tem alguém ali que toca o dia a dia da empresa, alguém que cuida do financeiro, ou que cuida de contratos. Se você estiver vendendo para uma enterprise, como por exemplo, eu já tive venda, que eu tive que vender para 12 stakeholders diferentes o mesmo deal, mas aí era um deal de 4, 5 milhões de reais. Mas o grande ponto é que você nunca vai falar só com uma pessoa. Toda empresa, ela vai ter ali a pessoa que cuida do financeiro, a pessoa que cuida do jurídico, que às vezes pode ser a mesma, a pessoa que está comprando a sua solução, o usuário de fato, o champion, que é a pessoa que vai abrir as portas para você e vai te colocar ali dentro para estar tendo aquele tipo de conversa. Você precisa convencer cada uma dessas pessoas durante o teu processo de venda se você quer ter uma alta taxa de conversão. O segundo ponto é o driver de decisão, que eu chamo aqui, que é o que geralmente influencia a decisão para compra. No caso do B2C, o driver de decisão geralmente é muito emocional, então você vê muita técnica sendo aplicada, como por exemplo, técnica de escassez, de vai acabar o lote, vai acabar o produto, muitas vezes nem vai, ou técnica de urgência, pô, você tem que comprar hoje, tem que fechar agora para garantir esse desconto, o gerente ficou louco. Esse tipo de técnica, que são técnicas que as pessoas usam muito mais no B2C, elas funcionam no B2C sim. Então se for comprar um curso, uma mentoria, provavelmente a pessoa vai te colocar numa situação onde você vai ter que fechar naquele momento ou fazer alguma condição para ter direito a um desconto, uma promoção ou algum bônus especificamente. No B2B, isso também é aplicado, só que se você é um vendedor B2B que fica aplicando técnicazinha de escassez, de gatilho de urgência, você provavelmente vai soar como vendedor amador. Então eu falo assim, eu já apliquei técnicas assim, mas eu percebi que não era sobre isso que o negócio andava e que fazia o negócio avançar. Eu fui entendendo com o tempo, e aí já entrando no que é o B2B, que uma empresa, ela compra quando ela vê ROI na sua solução. Então, quando você está vendendo um software, você está vendendo qualquer coisa para uma empresa, a conta que quem está ali do outro lado vai estar fazendo é
o que que esse investimento que eu vou fazer, seja de R$ 1.000 por mês, R$ 10.000 por mês, vai me reduzir de custo, vai aumentar o meu faturamento ou vai me reduzir de risco. Então, é sempre uma conta que, se você conseguir metrificar, se você for um vendedor que consegue metrificar exatamente qual que é a projeção de retorno que a tua solução tem, a tua taxa de conversão vai ser muito alta. Nem sempre dá para fazer isso, tá? Você tem que se apegar em alguma coisa, a dor de fato que aquele negócio está sentindo e tudo mais, mas tem que fazer uma conta muitas vezes matemática. Então, o gatilho de urgência, o gatilho de escassez e essas técnicas baratas, elas geralmente não são o que vão fazer o teu deal mover para frente e você se tornar um vendedor de alta performance. Terceiro ponto é o tempo, ou ciclo de venda, o ciclo médio. No B2C, o ciclo médio ele vai ser ali de minutos até mesmo alguns dias, dependendo do que você vende, tá? O que eu quero dizer com ciclo? É a partir do momento que você abriu aquela oportunidade, ou seja, aquela oportunidade foi iniciada, existe um interesse mútuo de ambas as partes de discutir sobre um possível negócio, uma hipótese de um negócio, você tem uma oportunidade aberta. No B2C, você vai gastar aí uns minutinhos, dependendo se você vende imóvel de alto padrão, provavelmente você vai gastar alguns dias, semanas, meses, mas de forma geral, o B2C, a venda ela é mais rápida, ela é um pouco mais transacional. Enquanto no B2B, assim, eu nunca trabalhei em nenhum lugar que o ciclo de vendas era menor que dias, tá? Do B2B. Então você vai ter ciclo de venda de dias até meses. Eu, como vendedor, já demorei para fechar negócios que demoraram 6 meses, 10 meses, mais de um ano, mas todos negócios que tinham um alto valor agregado, negócios de milhões de reais. No B2C, você consegue resolver geralmente em uma reunião, 2 reuniões, você consegue fazer uma venda ali. O B2B, dificilmente você vai fechar uma venda em uma reunião apenas, a não ser que o seu ticket médio, o seu valor, ele seja muito baixo. Mas geralmente uma venda para empresa, ela tem etapas mais cravadas. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa, você vai ter a primeira etapa de venda, geralmente é a introdução. Então você vai apresentar a sua empresa para o cliente, você vai entender um pouco melhor se esse cliente tem fit com o teu negócio, com o que você pode oferecer. E aí depois você vai para uma etapa de diagnóstico, que é de fato aprofundar nas dores, entender as necessidades, impacto, que aí você como vendedor vai fazer essa conta de o quanto faz sentido para essa empresa investir na minha solução. Depois você vai para uma fase de solução, de apresentação de proposta. Depois está tudo fechadinho, aí sim você vai entrar em negociação de preço e tudo mais. E no B2B você não negocia só preço, você negocia cláusula contratual, você negocia outras condições que não necessariamente tem a ver com grana apenas, tá? Mas é tudo mais cravado, você tem uma etapa de cada vez e cada etapa que você passou do diagnóstico para a proposta, é uma vitória que você tem no B2B. E que no B2C você pode resolver tudo geralmente numa reunião apenas, né? Pô, deixa eu te mostrar minha solução, tá aqui. Se quiser fechar é tanto, e você vai fazer follow-up depois ali com aquele lead. No B2B você também vai precisar de 3 a 10 reuniões para poder fechar um negócio. Eu já tive casos de precisar de 15, 20 reuniões para poder fechar o mesmo deal. Isso falando com várias pessoas diferentes dentro da mesma conta. O quarto ponto aqui é o ticket médio, ou basicamente qual que é o valor médio da tua solução, quanto que o cliente paga em média. No B2C, se você trabalha com um ticket médio de, por exemplo, R$ 10.000, sei lá, você vende algo que custa R$ 10.000 para pessoa física, já é um ticket médio considerado alto. Não é todo mundo que tem R$ 10.000 para dar ali one shot em algum tipo de solução na pessoa física. Só que se você pega R$ 10.000, no caso da empresa, R$ 10.000 para uma empresa, pessoal, não é nada. Não é nada. Eu já vendi soluções que elas iam de R$ 1.000 por mês que a empresa pagava até R$ 450.000, R$ 500.000 por mês que a empresa paga para aquela solução. Toda empresa ela tem dinheiro. Se a empresa não tem dinheiro, pode fechar as portas, pode fechar que o negócio faliu. O que muda são a questão das prioridades. E o que eu quero dizer aqui não é que, pô, você não pode ter um caso de venda B2C onde o ticket médio é alto, por exemplo, para quem vende carro de luxo, imóvel de luxo, o ticket médio realmente é bem alto, mas essas são exceções. No caso de uma empresa, ela sempre vai gastar mais dinheiro, ela sempre, da mesma forma que ela fatura mais dinheiro, ela sempre vai gastar mais dinheiro que uma pessoa física, por isso geralmente o ticket ele é bem mais elevado do que para um B2C. O último ponto que eu quero falar é sobre relacionamento. Numa venda para pessoa física, o relacionamento ele é mais transacional. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que você vai ver aquela pessoa uma vez na vida e aquela pessoa sabe que vai ver você uma vez na vida só. Então o relacionamento ele não importa tanto numa venda B2C como numa venda B2B. Numa venda B2B você tem um mercado que ele é mais restrito, porque você só vende para um tipo de empresa, para um tipo de segmento. Você tem ciclo mais alto, ticket mais alto, então a questão da relação e da confiança, ela conta muito mais
do que numa venda para pessoa física. Você, vendedor B2B, provavelmente não vai vender uma única vez para a empresa. Se você trabalha como account manager também, você vai vender para aquela conta e aquela conta vai ser teu cliente, vocês vão ter que desenvolver um relacionamento, você vai ter que acompanhar aquele cliente, ou passar o bastão que seja e poder vender repetidamente para aquela mesma empresa, mas o relacionamento, a reputação, ela importa. E o relacionamento, nesse caso do B2B, ele é sinônimo de LTV. As empresas, elas focam em ter um LTV alto. Então, isso inclusive até posso colocar um ponto adicional, que é onde mora o dinheiro de verdade nas vendas. No B2C, geralmente você fez uma venda, beleza, você vai vender o mesmo produto para 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas diferentes. No B2B, é muito melhor que você venda a sua solução para uma empresa, para um cliente que vai ter você como parceiro por 10 anos como fornecedor, do que vender para 10 clientes diferentes uma vez apenas. Então, de novo, o relacionamento ele impacta e muito na venda B2B e é muito importante que você preze por isso e que você tenha isso com seus clientes, com seus leads. E quanto maior é o ticket que você vende, quanto maior é o valor agregado da sua solução, mais importante é esse relacionamento, até mesmo do que técnicas de vendas, tá? Que é uma coisa que, com o meu tempo assim de carreira, eu fui entendendo melhor que quanto maior é o ticket, maior era o peso do relacionamento do que necessariamente sobre as técnicas que você aplicava, embora eu defenda que você precisa aplicar, você precisa saber e entender um processo comercial de uma forma científica mesmo para você ser um bom vendedor. Tendo um bônus aqui para fechar, pessoal, autoridade é um ponto que, independente do que você vende, é importante você construir autoridade em cima daquilo. Então, quando eu falo de autoridade, eu estou falando de um vendedor que entende muito bem a empresa que ele trabalha, ele entende muito bem os concorrentes, ele entende o mercado, os produtos, os diferenciais, e ele consegue articular e falar muito bem sobre isso, porque ele de fato é uma autoridade naquele assunto. Então, o lead, o contato, ele sempre vai saber mais coisas que vocês, pessoal. Então, assim, pessoal, tem muito vendedor que fica inseguro, né? Pô, mas o lead sabe mais que eu, como que eu vou conseguir ser consultivo com essa pessoa? Ele pode saber sobre muitas coisas, mais que você sobre muitas coisas, mas mais que o teu produto, mais que o teu serviço, que a tua empresa, é inadmissível o lead saber mais que você, porque você trabalha ali, você tá 8 horas por dia, muitas vezes, trabalhando naquele negócio, então, assim, é sua obrigação como vendedor ser capaz de instruir o seu lead e ser capaz de ser consultivo naquilo que você está vendendo. Até mesmo porque você, como vendedor, já viu diversas situações que deram certo, situações que deram errado, você tá todos os dias conversando com pessoas, comprando aquele tipo de solução e falando daquelas dores todos os dias. Chega uma hora que você, de fato, se torna um expert, e eu recomendo que, se você é vendedor de qualquer ramo, qualquer meio, você estude e seja interessado no mercado que você atua, porque isso vai te trazer mais segurança para poder trabalhar, para poder falar, vai te trazer mais autonomia e também vai fazer você fechar mais negócios, vai fazer com que você tenha uma taxa de conversão muito maior. Quando eu trabalhava com venda de software para infoprodutores, isso foi em 2018 ali mais ou menos, eu lembro que eu me destacava bastante da galera, tinham 12, 15 vendedores na época, e eu fui top performance várias vezes, durante um ano seguido, que eu bati todas as metas, não fiquei um mês sem bater meta, e uma coisa que eu via que eu tinha de diferente da galera da época, é que eu de fato era interessado em estudar e aprender sobre o que eu estava vendendo. Vou dar um exemplo, não era só aprender na teoria não. Eu vendia para infoprodutores, um cara que era muito famoso naquela época, era muito hypado até hoje, era o Érico Rocha. Todo mundo na empresa falava mal desse cara, que, pô, vendedor de curso, não sei o que, coach. Só que todo lead que eu falava conhecia esse cara e queria fazer tudo que ele falava. Basicamente, esse cara era um deus para esses leads. Para mim, não era, mas eu vendia para os leads. E aí eu precisava ter assunto, eu precisava, quando eu entrava nesse assunto de Érico Rocha, eu tinha que saber desenrolar, eu tinha que ser articulado para poder falar sobre isso, e não teria como saber falar se eu não minimamente seguisse esse cara, entendesse o que ele fazia. Então eu fui atrás, eu entendi o que era o fórmula do lançamento, lá o 6 em 7, vocês já devem ter ouvido falar, e eu falava sobre isso com os leads, porque no fim do dia é aquilo que estava no cotidiano deles. E o fato de interessar, de estudar também, me ajudava a ter mais autoridade, ter mais influência até no processo de decisão ali desse lead, quando o admirador dele, a pessoa que ele admirava, era, por exemplo, o Érico Rocha, e isso serviu durante toda a minha carreira. Quando eu vendia para gerente de vendas, eu também estudava muito sobre conteúdos de vendas. Quando eu vendia para marketing, também estudava sobre inbound marketing, várias coisas, comprava livros, porque eu realmente queria ser um especialista e não apenas um vendedor. Isso sempre deu muito certo na minha carreira, sempre me ajudou muito a bater meta e a me destacar em todos os lugares que eu passei. Resumindo, se você está no B2B, você está tentando vender da mesma forma que você vende para consumidor final, você está fazendo a coisa errada. Lamento te dizer, mas você precisa mudar esse processo aí. As regras, elas são outras.
o tipo de decisor é diferente, o ciclo de venda, o ticket, qual que é o driver de decisão e até mesmo onde que está morando o dinheiro de fato ali naquele negócio e a questão do relacionamento. Muda a sua abordagem que os resultados com certeza eles vão mudar. Bom, esse vídeo aqui ele foi bem introdutório, eu poderia ficar horas falando sobre diversos assuntos e diversas coisas que a gente foi comentando aqui por cima, e é a minha intenção, na verdade, então se você se interessou por esse conteúdo, assistiu até o final, muito obrigado. Peço que você deixe nos comentários aí quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades sobre vendas. Quem sabe isso não se torna aí um tema inspiracional para fazer um vídeo aqui. Tamo junto, valeu!